A paz do Senhor Jesus. Meu nome é Maria do Carmo de Azevedo, sou professora da Escola Bíblica Dominical na Igreja Evangélica Centro Evangelístico Internacional de Caraí, Niterói, Rio de Janeiro. Então, vamos estudar a lição número 11 da revista Lições Bíblicas, que tem como título O Culto da Igreja. Texto áureo está em Coríntios 14, 26. Então, que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Verdade prática. O culto é uma sublime forma de nos expressarmos em adoração, louvor, gratidão e total rendição a Deus. A nossa leitura bíblica em classe está em Efésios, capítulo 5, versículos do 15 ao 21. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, portanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas que entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Então, meus amados, aqui nas lições tópicos, no tópico 1, pede-se o seguinte: diz a natureza do culto. O culto como serviço de Deus. Está desmembrado em três subtópicos. Já falei o culto como serviço de Deus, o culto deve ser solene, o culto é santo. No tópico 2, o propósito do culto, glorificar a Deus, quando não se cultua a Deus. No terceiro subtópico, edificar a igreja. No terceiro tópico, a liturgia do culto, a exposição da Bíblia, a adoração entusiástica. E o terceiro, o lugar da adoração no culto pentecostal. Então, meus queridos, escolhi aqui alguns esboços referente a essa lição, que diz: a palavra de Deus, eu vou destacar aqui o papel da Bíblia. O papel da palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, é a adoração entusiástica na dinâmica pentecostal. A adoração entusiástica é vista como forma de romper as barreiras de atuação humana e abrir espaço para o poder de Deus agir. Para aqueles que participam dessa dinâmica pentecostal, a adoração entusiástica é vista como uma forma de se entregar completamente a Deus e demonstrar uma devoção fervorosa. Em respeito, com solenidade, adoração, entrega, esquecer tudo que está em casa, do lado, na família, e ali no culto é um local somente de adorar, glorificar ao nosso Deus. O culto como serviço a Deus é uma oportunidade para se conectar com Deus de forma pessoal e coletiva, fortalecendo a fé, renovando o compromisso e vivendo de acordo com a vontade do Pai. O culto deve ser solene. Creio que todos já entenderam sobre a solenidade. Seriedade, adoração, proporcionando uma conexão profunda com Deus e uma oportunidade para reflexão
e contemplação espiritual. O culto é santo. De acordo com a lição, a igreja é o espaço sacro onde o culto acontece. Vejamos Atos, capítulo 3, versículo 2. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra a qual os tenho chamado. Observe bem sobre a santidade. O culto, acabei de ler, o culto é santo. A conduta como modo de viver são levadas em conta. Por que eu estou falando isso? O Espírito Santo pediu justamente para separar essas duas pessoas. Quem, por exemplo, vocês lembram, foram Barnabé e Saulo, que mais tarde passou a ser chamado de Paulo. A conduta, como eu falei, a conduta como o modo de viver são levados em conta. Na esfera do culto, em 1 Coríntios 11 e 22, vejamos aqui 1 Coríntios 11, 22. 11, 22. Vejamos aqui. Coríntios 11, 22. Diz: será que vocês têm se vocês têm casas onde podem comer e beber, ou menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm, que não ou que possa dizer a vocês? Devo elogiá-los? Nisto certamente não posso elogiá-los. Essa leitura eu fiz agora em 1 Coríntios 11, 22. Que nós temos que ter o propósito do culto, glorificar a Deus, cristocêntrico. Cristo é o centro da adoração para chegar até Deus. Nunca antropocêntrico. Edificar a igreja, está em 1 Coríntios 26, que é justamente a leitura, o texto áureo. Diz que nós devemos encorajar e promover o crescimento espiritual dos membros da igreja por meio da pregação, ensino e estudo da Bíblia, além do fortalecimento da fé e do relacionamento. Segundo, a comunhão. Terceiro, serviço, incentivar, capacitar os membros da igreja. Adoração, evangelismo, levar o santo evangelho para toda a criatura. Discipulado, que é orientar, acompanhar e levar tanto os novos convertidos, ou seja, os novos convertidos ao batismo, e aos que já foram batizados, a orientação, disciplina para os irmãos, levar o conhecimento da palavra de Deus. Amém? Então, vejamos que na introdução fala-se assim: nesta lição vamos estudar o culto cristão sob diferentes aspectos, pois precisamos conhecê-lo em sua natureza. Aqui veremos que o culto é santo e, por isso, deve ser solene. Eu já ventilei esse assunto sobre a solenidade. Devemos parar de achar que o culto é um lugar de levar os assuntos pessoais ali no momento da palavra. Ali é um momento que nós devemos sentar juntos, adorando ao Pai, louvando ao Pai, nos cânticos, adoração, e quando, na escola bíblica dominical, também toda a atenção necessária às aulas, procurar entender, quando não entender, chegar até a cada professor para um esclarecimento. E assim, quando não temos aquele esclarecimento claro, aí sim chegamos até
mas um presbítero, um pastor e assim uma pessoa que possa nos direcionar, mas nunca chegar no culto com falta de respeito, de qualquer jeito, chegando no púlpito ali no púlpito de qualquer jeito, no altar de qualquer jeito. Ali é um lugar santo, é um lugar sagrado. Assim também é o nosso comportamento na Santa Ceia, que sejamos, digamos, estejamos ali com Cristo, ali inteiramente na presença do Senhor, deixar tudo para trás, se perdoar, perdoar o próximo, também chegar até lá, pedir perdão, buscar o perdão é necessário, assim como se doar é importante para chegarmos até ali na Santa Ceia, receber a Santa Ceia do Senhor, a participação do corpo e sangue de Jesus. Ali é um momento sério. Então, para deixar mais assim, bem mais claro, a solenidade, como diz aqui o culto, referente ao culto, sobre o quê? O culto da igreja cristã tem muito mais do que o que está aqui na lição. Faça uma pesquisa nas Escrituras, o que é que o apóstolo Paulo escreveu na igreja de Coríntios. Também o que foi escrito lá em Efésios, como ele falou aqui em Efésios. Sim, essa carta foi feita aos Efésios, que ele diz, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Então, meus amados, a igreja é um lugar de reverência ao Criador, é um lugar que nós devemos congregar em santidade, respeitando, colaborando com o próximo, com cada departamento que se fizer necessário, com o dom que o Espírito Santo lhe deu, porque cada um de nós, cristãos, recebemos o dom de Deus. Então, tem uns que têm um dom, digamos, da oração, outro dons para pregar, outro para ensinar, e assim, veja bem os dons que o Espírito Santo atente para saber qual o dom, Senhor, me dê teu Espírito, como eu devo viver, como eu devo agir diante do teu povo, mas nunca de qualquer jeito. Nunca como a gente está lá na rua, chegar aqui na igreja, achando que aqui, que na igreja é um lugar comum. Não é. É um lugar santo, sagrado, separado por Deus. Então, desculpa, a expressão de adoração no culto segundo a ilustração da igreja. 2 princípios essenciais ajudam a dirigir e orientar a adoração cristã. A adoração genuína acontece em espírito e em verdade. Leia João 4:23. Desculpa. Em outras palavras, mil perdão pela tosse. Em outras palavras, a adoração não é apenas uma atividade física ou mental, mas também um exercício espiritual. Uma resposta apropriada à maneira como Deus se revelou a nós, especificamente por meio de seu Filho, Jesus Cristo. A adoração envolve a interação sincera entre o espírito humano e o Santo Espírito de Deus. Veja 1 Coríntios 12, 7, 12. Amplie mais seu conhecimento lendo a Bíblia Sagrada. Isso aqui é uma ilustração muito sábia, que é o nosso querido pastor, nosso comentarista José Gonçalves, ele ressaltou essa ajuda espiritual.
ampliando o nosso conhecimento, referente à expressão da adoração. Para mim, foi de muito. Chegou em boa hora, justamente para melhorar a nossa forma de ser, nossa maneira de ser. Nós dizemos que somos cristãos, mas será que estamos agindo como verdadeiros cristãos? Agindo como Deus quer? Não é bem assim. Então, veja mais aqui um assunto: o propósito do culto. Glorificar a Deus. O culto é uma celebração que se faz a quem? A Deus. Se é uma celebração a Deus, é soberano, por que nós não chegamos com reverência, com respeito? Isso eu não estou falando todos, mas alguns, alguns irmãos realmente acham de bater até um papo, de um assunto durante a pregação, durante os louvores, ou na hora dos louvores. É uma maneira de tomar, de vou lá fora, tomar um ar. Não é bem assim. A hora do culto, estamos cultuando ao nosso Deus, soberano Pai. E é isso, meus irmãos. Quando não se cultua a Deus, de fato, há cultos que não cultuam a Deus. Paulo censurou em Coríntios, afirmando que, quando vos ajuntais no lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Era como se dissesse: o que vocês estão celebrando não é a ceia do Senhor. E eu também já ventilei sobre isso. Não chegar de qualquer jeito no dia também da Santa Ceia. É um dia de respeito, mais reverência, porque ali é o momento que nós estamos celebrando a morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Edificar a igreja. Um dos propósitos principais do culto é trazer edificação à igreja. Assim, na esfera do culto, tudo deve buscar a edificação. Como já li em 1 Coríntios 14, 26, o verbo grego, que é oikodomé, eu não entendo muito, mas eu acho que eu falei certinho. Traduzido como edificar, ocorre 40 vezes no Novo Testamento, enquanto o substantivo oikodomé, traduzido como edificação, ocorre 18 vezes. O sentido é de algo que está sendo construído, como na parábola da casa edificada sobre a rocha. Luísa Mateus, capítulo 7, versículo 24 e 26, e Lucas 6, 48. Ele é usado muitas vezes no contexto do culto. O fato mais claro de que um dos propósitos do culto é trazer edificação para a igreja está revelado no capítulo 14 de 1 Coríntios. Nesse capítulo, o apóstolo disciplina os usos dos dons da igreja pelo fato de seu uso não estar trazendo edificação à igreja. Assim, aquele que falava línguas na esfera do culto público deveria interpretar para que a igreja fosse edificada. Mas como assim edificada? Porque se você quando está orando, falando em língua, você está orando para Deus. Ele está entendendo, mas tem irmãos, os irmãos ali não estão entendendo o que você está falando. E muitos estão falando amém, pelo hábito de estar dizendo amém a tudo. Então, que tenha alguém que você possa também interpretar ou ter algum intérprete. Todos os demais dons deveriam seguir esse critério. Da mesma forma, os dons ministeriais deveriam contribuir para a edificação do corpo da igreja. Sobre a liturgia do culto, a exposição da Bíblia. O movimento pentecostal tem firmado seu compromisso com a autoridade da Bíblia para governar toda crença, experiência e prática. Gente,
eu estou aqui dando alguns tópicos, como é que se diz? Algumas pinceladas aqui para abrir mais a minha mente, começar de mim e a sua, amado irmão, que está aí me assistindo, que está assistindo essa aula. É muito importante a liturgia do culto. É muito importante essa nossa participação, como cultuar a Deus, ao Senhor. O mais engraçado, isso é o meu parecer, pensamento meu, é que quando você vai a um campo de futebol, você se comporta ali, na hora de dar o gol, você está ali com todo mundo gritando gol, mas na hora de silêncio para orar, olhar a bola, acertar ali o gol, a trave, né? Acertou na trave, acertar o gol, todo mundo fica em silêncio e presta bastante atenção para ver se aconteceu algum erro naquele atleta, para depois reclamar. Por que no momento do culto a conversa, há outros assuntos, há questionamento, ou há indagações, ou há, digamos assim, o pastor não está explicando bem. Por que acontece isso? Isso é uma falta, para mim, é uma falta de reverência ao Criador, que ele sim é que é o dono da igreja. O Senhor Jesus, sim, ele é o cabeça da igreja. Então, em casa, você tem a pessoa se perdeu no tempo. Então, adoração entusiástica. Adoração aparece em primeiro lugar na liturgia sugerida pelo apóstolo Paulo à igreja de Corinto, como eu li em 1 Coríntios 14, 26, a palavra salmo, usada nesse texto, traduz o grego psalmon, e é uma referência ao inário usado pelos primeiros cristãos. É possível que o apóstolo esteja se referindo aos Salmos de Davi. Não há dúvida de que a adoração na igreja primitiva era entusiástica. Isso porque Paulo se refere aos cristãos cheios do Espírito, que se reuniam para adorar. Para adorar. Se reunia para adorar. Era um momento assim de adoração, de respeito, adorar a Jesus, ao Pai. Era ali aquele momento solene, só para o Senhor. Então não era momento de festa na hora do culto, da risadinha, de olhar o celular. Ah, foi meu filho que ligou, está se desculpando. Não, 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 não. Não é bem assim. Ali é um momento solene, um momento para Deus. Pelo menos uma hora, pelo menos uma hora e meia, mais tardar 2 horas, enquanto que você passa as outras 22 horas só para você. Nós devemos tomar cuidado, cuidado que Jesus está às portas. Então, os elementos do culto. Havia diversos elementos na adoração no Antigo Testamento, como oração, sacrifício. Tinha sacrifício, sim. Mas era o sacrifício? Eram animais que eram mortos, eram sacrificados pelos pecados. Oferta, louvor e cântico. Fazia parte da liturgia judaica, nas sinagogas do primeiro século depois de Cristo. A oração antífona do Shema houve a confissão de fé dos judeus, a leitura bíblica e a exortação. Nossa liturgia é simples e pentecostal, conforme o modelo do Novo Testamento. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. Essa leitura maravilhosa, o apóstolo Paulo escreveu em sua primeira carta aos Coríntios,
capítulo 14, versículo 26. Ela consiste em o quê? Em oração, louvor, leitura bíblica, exposição das escrituras sagradas, ou testemunho e contribuição financeira, ou seja, ofertas e dízimo. Entendemos que a adoração está incompleta na falta de, pelo menos, um desses elementos, exceto se as circunstâncias foram desfavoráveis ou contrárias. Oh, meus irmãos, como isso é sério. Acabei de ver algo importante. Ela consiste em oração, louvor, leitura bíblica, exposição das escrituras sagradas, ou testemunho e contribuição financeira. Contribuição financeira, ou seja, ofertas e dízimos. Eu tenho ouvido muitas pessoas, não vou dizer os crentes. Para que o dízimo? Para que eu vou mandar dinheiro para a igreja? A igreja é rica. Para que tantas ofertas? Lembremos que os apóstolos, quando lá em Atos, eles se reuniram, todos ali que estavam presentes venderam tudo, dividiram entre si. Não estou falando aqui você, A, B ou C, você que está aí me ouvindo. Faça isso. Mas estou lembrando que está escrito na palavra de Deus. Dê o melhor de si. O dízimo é a 10ª parte do que você ganha. 10ª parte. Se observarmos as nossas leituras, a palavra de Deus, de Gênesis até Apocalipse, você vai ver a grandeza e a bondade de Deus. Enquanto que a gente devolve 10% e ainda mirrado, reclamando, o Senhor dá 100%, 1000%. Faz isso por você, por mim. Basta chamar, pedir, implorar pelo Senhor e Ele faz por você. Então, isso aqui me chamou muita atenção, porque quando é oferta, eu já ouvi bem próximo a mim sobre a oferta. Mas para que oferta se eu já dou dízimo? Lembre-se bem, eu sou testemunha disso. Eu já passei um período da minha vida como cristã que achava que não deveria devolver o dízimo. Falo por mim. Até que um dia eu fui tocada e fui devolver numa igreja bem distante, muito distante, e uma igreja que, glória a Deus, e naquele momento aquele pastor estava precisando justamente daquela quantia que era para pagar o aluguel da casa, a qual estava funcionando a igreja do Senhor. De lá para cá, graças a Deus, graças ao bom Deus, não tem me faltado nada. Porque o nosso Deus é fiel. Então, para o culto ser solene, para que o culto seja do agrado do Senhor, precisamos agir, como fala aqui o apóstolo Paulo. Oração, louvor, leitura bíblica, exposição das escrituras sagradas ou testemunho e contribuição financeira, ou sejam, ofertas e dízimos. Entendemos que a adoração está incompleta na falta de pelo menos um desses elementos. É como lá nos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos. Se falharmos num, pecamos tudo, porque deixamos de amar o nosso próximo. Se deixamos de fazer essas contribuições, também deixamos de amar o nosso próximo. Porque nós cristãos, nós, membros da igreja, é que devemos cuidar da igreja. Cuidar do templo,
de suas necessidades. Porque a igreja, nenhuma igreja recebe nenhum benefício governamental. E é isso, meus amados irmãos. E essa foi a minha participação nessa lição muito importante, porque essa revista trouxe o título, né? O Corpo de Cristo, Origem, Natureza e Vocação da Igreja no Mundo. Vemos aqui também que eu não fiz essa leitura, mas é muito importante que eu faça essa leitura que diz o sacrifício, estou falando do sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito, não desprezarás o Deus. Ó Deus, Deus não desprezarás. Aqui está escrito. Também eu tenho uma outra citação aqui na palavra, lá em 1 Samuel, que diz: será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer à sua palavra? Como eu citei agora, sobre que a adoração, louvor, as ofertas, eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o ouvir é melhor do que a gordura de carneiros. Amém. Espero em Deus e peço aos irmãos que veja bem essa lição, dê uma olhada nessa lição número 11, quando possível. Veja as nossas aulas bíblicas, nossas publicações aqui no YouTube. E também participe da Escola Bíblica Dominical. Além da Escola Bíblica Dominical, vá aos cultos, assista aos cultos. No Centro Evangelístico também tem os GDs, que é grupos de discipulados, muito importante também, muito importante. E peço aos irmãos, a todos vocês, que, por favor, repassem esses nossos vídeos para os amigos, para outros irmãos. Isso é muito importante. Não propriamente eu estou falando, não, porque eu estou aqui, mas tem outros vídeos bem interessantes que falam justamente da verdade da palavra de Deus. Amém. E assim, nós terminamos com a conclusão da lição número 11, que diz: nesta lição, vimos os princípios que devem reger um culto cristão. O culto não pode ser de qualquer forma, pois ele tem princípios e normas para seguir. Como Deus é um Deus de ordem, então o culto que se presta a ele também tem que ser ordenado. Contudo, ordenado não significa frio e sem vida. O culto deve ser um momento de celebração, uma alegria e dinamização pelo Espírito Santo. Amém.